mostrar como é que o autor deduziu as fórmulas dos volumes de cone e de pirâmide. No vídeo anterior a gente trabalhou com volume de cone e volume de prisma. Vamos ver agora, e de cilindro, né? Vamos ver agora como é que a gente trabalha com volume de cone e de pirâmide. Vamos lá. Observe aqui, ó. Primeiro ele começa contextualizando, né? Ele pediu para você verificar a foto da Catedral de Nossa Senhora da Glória. Muito bem. Então, aqui é a Catedral. Veja que é um cone, né? Nada mais é do que um cone isso aqui. Certo? Ó. Circular e um vértice lá em cima, certo? Então isso é um cone. Foi o que ele afirmou aqui, ó. A forma geométrica é um cone. Como é que eu faço para calcular o volume de um cone? Ele mostra. Página 485, tá? Vamos lá. Então ele construiu um cone com a base circular de raio R e altura H. Prontinho. Pede para você fazer isso com cartolina, tá? Papelão, etc. Aquele chapeuzinho de festa, né? E depois um cilindro, só que tem que ter uma característica específica. Tem que ter a mesma base circular, mesmo tamanho, mesmo raio, tá? E a altura deve ser a mesma do cone. Tá bem? Isso é importante que aconteça. Em seguida, ele pede para você forrar o cone e o cilindro com plástico. É simplesmente para que não escape o material que você vai colocar lá dentro, né? Areia, qualquer outro tipo de grão. Vai despejar no cilindro, você vai encher o cone, você vai encher isso aqui com areia e depois vai despejar aqui no cilindro, vai jogar aqui dentro, sai daqui e vem para cá. Você vai verificar que vai ter que fazer isso 3 vezes. Você vai ter que encher o cone 3 vezes para completar o cilindro. Com as seguintes características: o raio da base do cilindro é o mesmo raio da base do cone. A altura do cilindro é a mesma altura do cone. Aí você vai precisar de encher isso aqui 3 vezes para encher esse uma vez só. O que é que você conclui? Que o volume do cone é a terça parte do volume do cilindro, né? Porque você precisou de 3 cones para encher um cilindro. Então o volume do cone é 3 vezes menor que o volume do cilindro. Só isso. É o que ele colocou aqui, ó. O volume do cone é a terça parte. Terça parte é dividir por 3. Ou a mesma coisa que dizer que é 3 vezes menor. 3 vezes menor quem? O volume de um cilindro, que é a área da base pela altura. Nós já vimos isso. Tá certo? Como a área da base é sempre πr2, então essa área aqui é igual a essa aqui. A altura é a mesma. Tá bem? Então se eu te der o raio do cone e a altura dele, como é que eu calculo o volume desse cone? Multiplico πr2h, né, que é o volume, a área da base pela altura, só que dividido por 3. Então, no cone eu tenho que dividir por 3. Tranquilo? Isso aí. Pois é, gente. Dessa forma, o autor deduziu como calcular o volume de um cone. Eu queria que você fizesse a seguinte comparação. Para calcular o volume de um cilindro ou o volume de um prisma, basta multiplicar a área da base pela altura. Mas quando você for calcular o volume de um cone, ok, você continua multiplicando a área da base pela altura. Porém, o resultado deve dividir por 3, se for calcular o volume de um cone. Tá bom? De um cone. Próximo vídeo, então, nós vamos trabalhar o volume de uma pirâmide. Até lá!